Tem um título no mundo da literatura que, olha, é praticamente incontestável. Agatha Christie, a rainha do crime. Mas por quê, né? O que exatamente fez ela merecer essa coroa com tanta propriedade? Nessa análise, a gente vai investigar as pistas que constroem o caso desse reinado literário dela. E, para começar, vamos logo com uma prova que é de cair o queixo. 2 bilhões. É isso mesmo. Essa é a estimativa de livros que ela vendeu. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, só a Bíblia e as obras de Shakespeare venderam mais. É um sucesso numa escala global que é difícil até de imaginar, né? Então, para a gente entender como ela chegou nesse patamar, nossa investigação vai seguir estes 5 pontos. Vamos montar esse quebra-cabeça peça por peça para não restar dúvida de por que ela é, sem dúvida, a grande monarca do mistério. Certo, então vamos lá. Começando oficialmente com o título em si. E olha, isso não é só um apelido bonitinho, não. É o reconhecimento de um domínio assim absoluto mesmo que ela tinha sobre o gênero. Mas afinal, o que quer dizer ser a rainha do crime? Significa muito mais do que só escrever bons mistérios. É sobre definir as regras do jogo, sabe? Criar os padrões que todo mundo ia seguir depois e influenciar nossas gerações de gerações de escritores. É ser a referência máxima no assunto. E a primeira grande prova desse domínio todo está nos personagens que ela criou. São mentes brilhantes que vivem na nossa imaginação até hoje. O mais genial da Christie talvez seja justamente o contraste. De um lado a gente tem o belga Hercule Poirot, com aquele bigode impecável e uma confiança inabalável na lógica e nas suas pequenas células cinzentas. Do outro, a amável Miss Marple, aquela senhorinha de um vilarejo que desvenda crimes terríveis baseada na sua profunda compreensão da natureza humana, muitas vezes comparando assassinos a gente que ela conhece por lá. São duas abordagens que não podiam ser mais diferentes e ambas são simplesmente geniais. Agora, personagens brilhantes precisam de um palco à altura, certo? E é aí que a gente chega no verdadeiro coração de um romance da Christie, a trama. Ela era uma verdadeira arquiteta de quebra-cabeças, construindo estruturas narrativas que pareciam impossíveis de resolver, mas que no final faziam todo sentido. E aqui está a famosa fórmula dela, a estrutura que ela aperfeiçoou. Primeiro, um cenário isolado, tipo uma ilha ou um trem parado na neve, que prende todo mundo junto. Depois, um círculo fechado de suspeitos, onde todo mundo tem um motivo. Aí, ela começa a nos distrair com um monte de pistas falsas. E, por fim, a grande revelação, geralmente naquela cena dramática em que o detetive reúne todo mundo e expõe o culpado de um jeito que a gente fica pensando, como é que eu não vi isso antes? E essa citação aqui, nossa, ela resume perfeitamente a filosofia da Christie. Ela nos leva a acreditar numa coisa, nos mostra uma situação que parece impossível, para depois, com uma lógica impecável, revelar como aquilo era, na verdade, a única solução possível. É pura genialidade. Mas o interessante é que a própria vida da Agatha Christie teve seu próprio mistério, um evento que a transformou em personagem de uma das suas próprias histórias. Pois é, em 1926, bem no auge da fama, a Christie simplesmente desapareceu. O carro dela foi encontrado abandonado perto de um lago e por 11 dias o país inteiro procurou por ela. Polícia, voluntários, até outros autores de mistério tentaram resolver o caso. Ela finalmente foi encontrada em um hotel, registrada com o nome da amante do marido e alegando não se lembrar de nada. Um mistério que, olha, até hoje gera debate. E, finalmente, a gente chega ao veredito. Por que, quase 50 anos depois da morte dela, seu reinado continua talvez mais forte do que nunca? Este gráfico coloca tudo em perspectiva. Colocar Agatha Christie na mesma conversa que Shakespeare em termos de alcance e vendas mostra que ela não é apenas uma autora de gênero. Ela é um pilar da literatura mundial. O apelo dela é universal e atemporal. E os números confirmam isso. Ela é a autora mais traduzida da história. Suas obras foram adaptadas incansavelmente para o palco, para as telas, e seus livros continuam nas listas de mais vendidos. O ponto crucial é este. O legado dela não é uma peça de museu parada no tempo. Ele está vivo, pulsando e ainda cativando novas audiências todos os dias. Então, acho que o caso está encerrado. Com personagens inesquecíveis, tramas perfeitas e um legado que não acaba mais, o título de Rainha do Crime pertence, por direito, a Agatha Christie. O que nos deixa com uma última pergunta para refletir. O que, no fundo, torna um grande mistério verdadeiramente atemporal? Talvez a resposta esteja na forma como ele explora a complexidade da própria natureza humana.